Então vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos. Tem alguns ainda para entrar, mas eu já vou iniciando como eu já falei, tá? Eu olho o outro e o outro me olha. É uma frase de Silva, 2009. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas, quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Por isso, te convidamos a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento formativo. Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista. Aqui a gente não tem problemas quanto a isso, eu acho que todos somos bem maduros, que a gente sempre está participando com a câmera aberta. Design Thinking, a vivência. Então, nós estamos hoje na reunião 10. Estamos a um passinho lá do final. Hoje nós temos a vivência número 1, a próxima aula é a vivência número 2, tá, pessoal? A nossa agenda de hoje, então, a descoberta, 30 minutos, a interpretação, 25 minutos, ideação, 20 minutos, saiba mais, 2 minutos, e o para concluir, 3 minutos. Hoje vamos vivenciar o Design Thinking com o objetivo de pensar sobre o processo de avaliação dos nossos estudantes. A maioria aqui, acredito que quem não fez esteja em processo de conclusão, já fez a implementação. Hoje a gente vai pensar um pouquinho no processo de avaliação. Por mais que nós já sabemos que na maior parte das artes, não todos os professores, mas a maioria, já adota sistemas de avaliações em artes um pouco diferente, avaliando a produção do aluno, o que ele está produzindo, e não só a prova teórica, como nas demais matérias, que a gente sabe que é mais uma prova teórica. Então, tem um videozinho aqui, eu já vou abrir para vocês.
Então, pessoal, vocês perceberam que ali no finalzinho ficou uma pergunta para vocês. Uma pergunta que ela é bem, digamos que assim, bem polêmica, porque a gente sabe que ela pode ter várias respostas, ela pode ter várias mudanças e ela pode, em cada contexto, ser diferente. Como avaliar? Opa, deixa eu só pausar aqui. Como posso aprimorar ou inovar minhas práticas avaliativas? Vocês podem ir respondendo aqui no chat o que vocês acham, não precisa se prolongar. Como posso aprimorar ou inovar as minhas práticas avaliativas? Eu vou dar uns minutinhos, eu vou dar 5 minutinhos, vocês podem ir respondendo pelo chat ali. Para uma resposta assertiva ao nosso desafio, precisamos exercitar a empatia diante dos agentes envolvidos nas dinâmicas avaliativas. Para isso, neste momento, vamos realizar o exercício de pensar no processo de avaliação sob dois olhares, o do estudante e o do professor. Pessoal, para ficar mais fácil, eu vou colocar um material, compartilhar com vocês aqui no chat. Vocês podem ir preenchendo a partir deste material. Vocês podem ir preenchendo a partir deste material aqui. Eu vou até compartilhar ele com vocês aqui. Aqui a gente tem lá. Vamos criar o nosso mapa da empatia. Vamos simular uma situação de empatia em que você precisar mudar de posição, colocando-se no lugar da professora ou do estudante. É importante que nesse exercício você assuma o lugar do outro, realmente pensando como se estivesse na posição de cada um dos envolvidos. Ou seja, o que eu penso e sinto, o que eu vejo, o que eu falo e faço, o que eu ouço, quais são minhas inquietações, quais são as minhas necessidades. Vocês podem ir lá respondendo lá dentro deste material. Conseguiram entrar? Aí tem ali o que pensa e sente, o que ouve, o que vê, o que fala e faz. Quais são as dores e quais são as necessidades? Ele vai se repetindo. Esses, quando fala grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 7, é para vocês ir entrando em frames diferentes, tá? Vamos lá, pessoal. Respondendo ali no material.
Ih, não tô vendo ninguém entrar lá responder. O José está lá. Professor, é por grupo? Oi? É por grupo? Não, o grupo que tá ali é que é de alunos, mas vocês podem ir respondendo embaixo ali, tá? Quais são as minhas inquietações? Ah, tá. Aquelas duas perguntas. Respostas bem curtas e daí vocês podem ir passando para os demais. Thaís, eu tô colocando lá, mas eu não sei se tá aparecendo. Porque Já para mim tem não tá alguma, aparecendo. já tem algumas respostas aparecendo aqui, ó. Pode ver que esse que eu estou compartilhando, ó, é o mesmo material. Ai, meu Deus. Não. Eu vou tentar de novo, peraí. Isso pode ir colocando. Lá no primeiro já tem algumas respostas.
Eu já respondi, acho que todos lá, Thaís. Uhum, tudo bem. Aguarde. Vamos só aguardar os Aguardar, né? colegas que tem Tá, mais obrigado. respondendo aqui. Tá, ok. Mais uns minutinhos, tem mais gente escrevendo. Bom,
Vamos lá, então. Pessoal, quem está digitando pode ir finalizando, que eu vou voltando aqui no nosso material. Professor, agora que realizamos um mapa de empatia, no qual nos colocamos no lugar do outro, para compreendê-lo melhor, que tal estudarmos sobre os tipos de avaliação? Eu vou abrir aqui um pouquinho para vocês visualizarem alguns tipos de avaliação. Eu sei que muitos já conhecem, mas é só uma retomada aqui para a gente, tá? Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos currículos referenciais construídos em regime de colaboração entre estados e municípios, o Brasil estabeleceu direitos de aprendizagem comuns a todos os estudantes. As avaliações desempenham um importante papel na garantia dessas aprendizagens e, para que isso ocorra, elas devem fazer parte do processo pedagógico. A avaliação possibilita que os professores diagnostiquem o nível de conhecimento da sua turma, monitorem o progresso no desenvolvimento dos estudantes, orientem seu trabalho e promovam intervenções pedagógicas. Dessa forma, a avaliação passa a ser uma prática permanente do processo de ensino e aprendizagem. Mas como isso pode ser feito na prática, no dia a dia das escolas, na sala de aula? As avaliações podem ser utilizadas para apoiar o processo pedagógico de 3 maneiras mais frequentes. Diagnóstica, normalmente realizada no início do ano para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, é utilizada para identificar prioridades de aprendizagem, bem como para orientar o planejamento de ações que possam apoiar o desenvolvimento dos estudantes em direção a expectativas de aprendizagens estabelecidas. Formativa, realizada de maneira contínua, processual ao longo das aulas, e tem por um objetivo orientar o processo de ensino e aprendizagem, permitindo acompanhar se os estudantes estão avançando no alcance dos objetivos de aprendizagem esperados. Esta função da avaliação permite ao docente identificar aprendizagens que ocorreram ou não, oferecer orientações para os estudantes que ajudem na aprendizagem, garantir que tanto os docentes quanto os estudantes identifiquem avanços e dificuldades e encontrem estratégias para garantir a continuidade da aprendizagem. A avaliação formativa ocorre durante o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ajustes e correção de rotas. É uma prática essencial na educação escolar. Sem ela, não é possível ter conhecimento sobre o êxito do ensino e da aprendizagem em curso. Somativa. Ocorre ao fim de um processo educacional. Ano, semestre, bimestre, ciclo, curso, tem foco na determinação do nível de domínio de alguns objetivos estabelecidos para serem aprendidos em um dado período de tempo, propondo-se a realizar um balanço somatório de uma ou várias sequências de ensino. Nesse sentido, ela está centrada na mensuração dos resultados das aprendizagens, tendo por base critérios gerais. Seus resultados servem, por exemplo, para verificar, classificar, situar e informar. Com a BNCC e os novos currículos, as redes têm um referencial a ser seguido para garantir a Então, pessoal, aqui nós tínhamos alguns modelos de avaliações. Eu acredito que a Maria já conhece, que não é nada novidade para ninguém aqui, estes modelos de avaliação que a gente estava visualizando aqui. Tipos de avaliações e instrumentos avaliativos. A diagnóstica, que são provas e testes, a avaliação formativa, que é o estudo de caso, trabalhos em equipes, construção de projetos. E a somativa, que são simulados, provas e testes. Dentro da avaliação diagnóstica, nós podemos trabalhar com lista de exercícios ou questionários, com portfólios, questões de respostas abertas, subjetivas ou lacunas, e dentro da somativa, a produção de atividade autoral. Então, se a gente for pensar um pouco numa avaliação dentro do que está proposto aqui do design thinking, seria mais uma atividade, uma avaliação somativa,
Por quê? Porque no Design Thinking os nossos alunos fizeram uma produção mais autoral, uma produção mais dele. Mas a avaliação somativa vai caber sempre dentro das nossas atividades? Não. Às vezes terá que ser diagnóstica, às vezes terá que ser formativa. Então, a gente tem todas essas modalidades de possíveis avaliações. Professor, para a próxima atividade, utilizaremos a estratégia de gestão Todo Mundo Escreve. Então, pegue um papel e uma caneta e registre as informações valiosas que serão compartilhadas. Eu vou pedir para alguém aqui, pessoal, se alguém quiser explicar, vou apontar. Se não quiser, tudo bem, a gente passa para outro. José, você gostaria de compartilhar conosco como normalmente você trabalha as formas de avaliação? Posso tentar, né? Pode explicar com as suas palavras, não precisa... Vamos dizer assim, né, Thaís, dentro dessas questões aí que foram abordadas aí, a gente já praticamente, às vezes sem querer, quem sabe por acidente, a gente já trabalha, né? Sim. Então, por exemplo, diagnósticas, eu ainda, talvez seja um pouco antigão, não sei, mas eu uso, a gente falava quando eu entrei, comecei a trabalhar, avaliação diagnóstica e contínua, né? Então, parece que a palavra contínua, ela, vamos dizer assim, caiu um pouco em desuso, né? Mas ela também se faz presente. Eu ainda faço questão, né? Dentro da diagnóstica, digamos assim, na prática, quando eu estou dando uma atividade mais prática, que seria daí a formativa, né? Ali através da parte visual, ali com os alunos, eu não fico parado na mesa, eu estou falando de um modo bem prático, assim, Thaís, sabe? Como eu sou, Sim, pode falar. Eu sou, tipo assim, inquieto, eu não fico na mesa olhando, eu vou corredor por corredor, né? Sou meio clássico, assim, começo de um lado e vou seguindo o outro, e vou olhando de longe. Tem alunos que, de longa distância, eu já percebo como é que está sendo o trabalho, né? Então, ali já é uma avaliação, assim, uma pré-avaliação, vamos dizer, minha, né? Diagnóstica, né? E a formativa também, já quando eles me apresentam os trabalhos, né? Eu já tenho uma noção, mais ou menos, de acordo com a minha prática, com a minha formação lá já desde a faculdade, né? Isso. E só a somativa que fiquei um pouco em dúvida ali, não sei como é que eu me encaixaria. Seria na hora de realmente a avaliação final, assim? A somativa é somar os trabalhos deles, o resultado. É como Isso. se você criasse uma rúbrica, você criou uma rúbrica lá de avaliativa. E conforme seus alunos forem produzindo, você vai preenchendo essa rúbrica. Sim, porque cada aluno tem um potencial, né? Cada aluno tem um potencial diferente. Exatamente, diferente. Assim que essa é a base da minha avaliação. Não é porque o aluno, vamos dizer assim, na questão mais técnica, vamos dizer assim, mais específica, sempre tem os alunos que têm mais talento, né? Eu acredito muito que a arte a gente já tem um certo determinado talento, assim, não que seja lá um grande artista, outro nem pior artista, mas nós temos os nossos níveis, né, de conhecimento nessa área. Então, os alunos também vão seguindo assim. Então, todo o trabalho, para mim, tem valor. Um simples risco lá que faça, depende, né, do empenho do aluno, né? Então, seria mais para somativa. Mais ou menos assim que eu me avalio, né? Assim, na prática, sabe? Isso mesmo. Pessoal, a gente percebe que no nosso componente, a gente já utiliza mais essas formas de avaliação, porque a gente já trabalha muito mais didaticamente, muito mais prático do que em alguns outros componentes. Então, as diversas formas de avaliação dentro do nosso componente já aparece muito mais claro para nós. Ali, mas é isso mesmo. Professores, nós vamos construir juntos uma história com significados sobre tipos de avaliações. Como inspiração para a construção da história do seu grupo, a contribuição do nosso professor. Pessoal, eu coloquei lá para ficar mais fácil, eu vou enviando nos subgrupos para vocês vão para os meus subgrupos. Aí eu coloquei lá nas frames, 9º ano, 7º ano, 6º ano, que é o mesmo grupo que vocês tinham até agora. Então, vocês preencham lá o subgrupo que vocês tinham até esse momento. Se vocês tinham o 9º ano, se vocês tinham o 6º ano,
Pensando nas formas avaliativas, tá, pessoal? Eu já vou encaminhar vocês ali. Só um segundinho aqui. Já vou encaminhar, deixa eu só. Vocês terão 10 minutinhos para fazerem ali, tá, pessoal? Melhor, eu vou liberar 15 minutos para você. Já está indo lá.
E pessoal, já estão voltando, só os demais voltar. Acho que todos já estão voltando, só a Thaís. Isso, acho que todos já voltaram. Pessoal, então vamos continuar aqui. Lá vocês preencheram algumas informações referente à avaliação que vocês viram anteriormente. A avaliação precisa priorizar o percurso e não somente o produto ou o resultado. Por quê? Questões como por que você está fazendo isso? Vocês podem explicar isso para mim? Por que essa é uma boa ideia? Como você sabe? Descreva e faz isso. O que você lembra? Podem fazer com que o aluno consiga visualizar o resultado de seus avanços em cada questão, tornando-se mais consciente sobre o processo e mais crítico sobre o seu desenvolvimento. Vale destacar que diversos desses momentos de aprendizagem são marcados por interações discursivas que podem ser exploradas para identificar em que pontos os alunos já se apropriaram e quais demandam novos esforços. O estudante precisa desenvolver o hábito de tomar notas, de fazer observações, fazer esboços, fazer comentários, relatar atividades, desenhar, anotar as dúvidas, fazer esquemas, enfim, registrar no papel e falar sobre o que foi feito, se está fazendo e sobre o que será feito. Então, aqui, pessoais, é o porquê e o como. A gente sabe que muitas vezes esse como é uma demanda que falta até dos nossos próprios estudantes em fazer anotações, em perguntar. Alguns perguntam bastante, outros, por até timidez, acabam não realizando essas perguntas. Relembrando, então, o nosso desafio. Como eu posso aprimorar ou inovar as minhas práticas avaliativas? Pessoal, aqui pedi a construção novamente do mapa mental que eu passei, porque era o mesmo material que vocês já estavam construindo ali, tá? E para concluir, neste processo de vivência das primeiras etapas do Design Thinking, é importante que vocês tenham levantado informações, feito reflexões e conseguindo idealizar um processo avaliativo inovador. Professor, como as discussões do encontro contribuem para a sua prática pedagógica? Pessoal, nós temos ainda alguns minutos do nosso encontro ainda. Eu prometi que a partir desta aula eu já abriria para apresentações. A Aline me pediu, mais alguém quer apresentar ainda hoje? Alguém, pessoal? Só a Aline? Tranquilo, então. Eu consigo liberar a Aline e no máximo mais 2, tá, pessoal? Antes da gente encerrar para iniciar os nossos compartilhamentos, tá? Aline, eu vou pausar aqui a minha apresentação, se você quiser colocar a sua. Coloco sim. Eu mostro o plano de ação ou o modelo? O relato de implementação lá, que é aquele que você só conta como que vai ser as apresentações de vocês só contam como que foi na sala de aula de vocês, como que foi. O material vocês podem usar só para apoio, não precisa nem estar acompanhando direto o material, tá? Eu vou apresentar uma janela aqui. Sim mesmo. Então, conforme nós viemos então planejando durante a formação, né? Nós fomos montando e como montamos, adaptei alguma coisa com a minha realidade e apliquei na aula com eles. Então, eu fiz no colégio lá de Vila Nova, estadual João Arnaldo Ritt, com uma turma de 7º ano. E, então, Pra quem não sabe, Vila Nova é interior de Toledo, tá? É que a gente fala, é que eu conheço a Aline, ele não conhece. É que a gente fala, é uma vilinha mais de interior. Então, normalmente, as turmas um pouco, não todas, um pouco menores, tá?
Isso, são turmas menores. Então, já escolhi essa turma também, que é uma turma bem bacana de estar trabalhando, e foi um dos motivos também que deu super certo. Então, o objetivo de experimentar é analisar diferentes formas de expressão artística, desenho, pintura, colagem, escultura, e ficou bem amplo também, porque eu coloquei o conteúdo para eles, né, a temática. Deixa eu ver aqui se eu colei. Se eu colocar para apresentar o slide, ele dá certo, é isso. Tá, então eu iniciei a atividade dividindo eles em grupos. Então, tiveram grupos com 5 alunos. E aí, eu cronometrei para dar tempo de fazer durante a aula. Coloquei na televisão lá, como é que é o nome mesmo? Esqueci o nome, que tem junto na sala. No Educatron. No Educatron. Para eles um cronômetro para não tomar muito tempo da aula. E aí, então, em grupo, com 5 pessoas, escolheram um líder para estar representando. Esse líder também ia mudando ao decorrer das atividades. E aí começaram a pesquisar o que é tridimensionalidade, quais materiais podem ser utilizados, e no ambiente escolar, onde está presente a tridimensionalidade. E aí, em grupo, eles pesquisaram, fizeram as anotações deles. Aí, terminado esse tempo, nós tivemos a chuva de ideias. E aí, cada grupo vinha, levantava um líder ou do grupo e escrevia o que eles encontraram nessa pesquisa. Após eles essa chuva de ideias no quadro, conforme as melhores respostas que tinham, eu fui chamando o grupo para pegar, então, alguns materiais que havia disposto na mesa para criar, então, algo tridimensional. Aí eles foram, então, observando no ambiente escolar o que tem de forma tridimensional e comentando. Aí aqui eles buscaram, então, no material deles, o caderno sobre tridimensionalidade, que no terceiro ano, nesse trimestre, estudou bastante sobre esse conteúdo. Então, já foi uma forma também de revisar o que já havia estudado dando outras aulas. E eles desenharam no caderno deles o que eles queriam montar. E conforme foram montando, eles foram aprimorando a ideia. Após eles terem, então, criado, também cronometrado esse tempo, eles apresentaram para os demais colegas, né, fizeram a troca de ideias, então, como que foi feito, o que eles criaram, eles defenderam o produto deles, por que era bom, qual que era a função e a utilidade dele. Então, foi uma aula bem dinâmica, deu tempo suficiente para eles realizar todas as etapas do Design Thinker. Você utilizou 2 aulas, né? Isso, 2 aulas. E aí eles fizeram, então, o feedback, né? Eu fiz o feedback para eles da aula, só que deu muito certo. Eu achei que alguns alunos não iam fazer, então, como são várias etapas, cada aluno conseguiu se envolver um pouquinho mais numa etapa que eles se identificam mais, né? Os mais falantes ou não. E com a troca do líder também, quem tinha um pouquinho mais de dificuldade para falar em outras aulas, nesse momento ali deu super certo, porque eles trocaram ideia em grupo antes do líder representar o grupo. E aí eu fiz o feedback com eles e eles também comigo. Foi uma aula bem, bem dinâmica, bem descontraída. Com a metodologia do Design Thinking, a gente vai percebendo que nós somos só os monitores dentro da sala. É o aluno próprio que vai fazendo acontecer. Então, até o interessante ali que a Aline utilizou a bomba do tempo, que ele ia fazendo acontecer, só que ele via que ele tinha o tempo dele, ele não podia estourar aquele tempo, ele podia fazer, ele mesmo que ia dominar aquele conteúdo e elaborar, mas ele tinha como fundo pré-determinado algum tempo. É isso mesmo, parabéns, tá? Era essa a metodologia, que bom que lá deu certo. A gente já tem relatos de alguns que não deu certo, até porque lá é uma turma menor,
mas o José já relatou alguma coisa que dele funcionou também, só que ele utilizou um número um pouco maior já de aulas. Então, vamos voltar lá. Alguém mais gostaria de apresentar hoje? Não? Então, deixa eu só voltar lá no nosso material. E o para concluir, então, neste processo de vivência das primeiras etapas do Design Thinking, é importante que vocês tenham levantado informações, feito reflexões e conseguido idealizar um processo avaliativo. Pessoal, no final ali do material tem um saiba mais para quem está acompanhando. Já vi que a Carla lá gosta de estar acompanhando o material. Que bom, que dela vai sempre vendo, visualizando. E temos aqui o nosso formulário, que é o Contribua Conosco. Já estou colocando aqui no chat, vocês podem ir respondendo, tá, pessoal? Deixa eu só fazer uma chamadinha rápida aqui com vocês. Visualizar se todos estão aqui. A Aline está, a Ana não está hoje. Ana Rita está? Ana Rita não está. Carla está, Carolina, eu vi a Carolina ali, ela está. A Euta. A Evelyn não está, né, pessoal? A Fernanda está, o Francismar está. O José está. Laís não está. Renata também não está. A Rita. Cadê a Rita? Thaís, a Renata está aqui sim. Tá aí sim. Ah, aí, ó, viu? Já apareceu, viu? Já apareceu. Essa semana veio um áudio, né? Eu acho que foi da tutora, sobre a questão de câmera, e a câmera aqui está dando uns tilts também, sobre câmera aberta e faltas, né? Acho que foi para todo mundo, né, Thaís? Eu acho que foi para todos. Eu recebi no setor Pinheirinho. Agora eu estou no setor Portão, aqui em Curitiba. Eu acho. Você trocou de setor? Não, é que eu tenho algumas aulas aqui, é que é perto, sabe? Aqui o Portão. Thaís, você está em Curitiba? Sim. Desculpa. Oi? Não, eu não sou de Curitiba, eu sou de Toledo, mas eu já morei em Curitiba. Então, eu estou aqui no Portão e também tenho algumas extraordinárias no Pinheirinho. Então, às vezes você recebe uma informação antes, por causa do setor, enfim. Mas veio um áudio, assim, dando uma chinelada nos diretores. Ó. Não, mas eu falo assim, dentro da nossa turma aqui é sempre bem tranquilo. Você pode ver que nós não temos nenhum caso, assim, que eu tenho que ficar falando, ô fulano, você não tá participando, ô fulano, abre a câmera. A gente é sempre bem tranquilo. Eu sei que tem algumas vezes que não funciona, que até por conta de internet, quando não tá muito bom, é a câmera fechando que vai auxiliar um pouquinho, né, a melhorar a conexão. Eu não queria falar nada, mas a Aline hoje estava numa rave, vocês viram, né? Eu só queria fazer isso, pronto. Ela tá, pessoal, eu sei porque eu conheço, ela tá bem na sala. Eu sei porque eu estava de manhã nesse mesmo ambiente que ela tá dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula, não, ela está dentro da sala dos professores. Esse armarinho bonito, aqui também tem. É o notebook pedindo socorro, da QGIS até a câmera vai já. Está quase queimando. Com essa unidade do tempo, esses equipamentos vão para os concursos. Pior que tá piscando mesmo. Ele vai, a sua imagem fica assim, ó, piscando.
Pessoal, então vocês estão todos liberados. Alguma dúvida ainda sobre o relato de implementação? Não deixe de entregar e a construção colaborativa até sexta-feira, tá? Vocês perceberam que ontem eu fiz um videozinho e mandei para vocês lá, explicando algumas coisas, porque eu vi que ainda tinha alguns com dúvida, então eu mandei lá, tá? Mais dúvidas podem pedir. Não deixem de fazer para vocês não perderem a certificação de vocês, tá, pessoal? Bom final de semana, bom resto de semana. Não deixe de entregar lá. Qualquer dúvida, é só me perguntarem, tá? Beijos a todos. Tchau, tchau, pessoal. Você recebeu o meu, Thaís? Eu enviei os dois já. Eu recebi, eu só não consegui visualizar, e de manhã, quando eu fui visualizar, você viu que não estava carregando. Mas ele chegou. Chegou? Ah, então tá Chegou. bom. E o meu, Thaís, da Carol? O da Carol? Eu já visualizo, Carol, deu qualquer coisa, eu já te aviso. Não tinha ido ontem, né, Carol? Aí você reenviou depois. Eu reenviei, daí de outra forma, eu falei, vamos ver se foi. Daí depois, na hora que eu saí da escola, eu vi que você tinha mandado um passo a passo. Mas eu tinha aula à noite e não consegui olhar. Ah, tá. Não, aquele passo a passo eu mandei porque tinha mais gente, aí eu abri uma meet individual e gravei para mandar para todos os grupos e vocês conseguissem ver. Eu estava sozinha, mas com o passo a passo lá, tá? Mas eu já te verifico e já te dou retorno daí, tá? Beleza. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Beijos, bom final, bom resto de semana. Resto não, né? Temos quase a semana toda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.